Orar pelos desafetos. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Antes de continuar, eu vou comentar. A oração, ela é uma magia, né? A gente procura entender magia. Geralmente as pessoas entendem magia como se fosse a macumba, que foi feita ali, né? Que chamam de macumba, qualquer coisa nesse sentido, um amuleto, uma bruxaria. Acham que magia é só esse tipo de coisa. Mas não, magia, toda vez que você move a energia, é magia. E toda magia, até a que foi feita ali na esquina, ela começa na mente. A oração na mente e no coração, porque tem que ter o desejo e a vontade, né? É o primeiro impulso que você vai dar energia, é o desejo e a vontade. Então, a gente nem necessita da parte material. Quem tem fé o suficiente, como Jesus falou, né? Se você tiver fé do grão de mostarda, mande que essa montanha se mova e ela vai se mover, ou então seca a figueira. Quem tem essa fé forte, não precisa nem de amuleto, nem de botar coisas materiais. Que cada coisa tem realmente sua função, mas quem tem fé não precisa. Como não temos fé completa, igual a fé que Jesus tinha, temos fé, mas não no nível dele. Como não temos aquela fé, então ainda precisamos do elemento, né? Mas a magia, ela começa na sua mente, no seu desejo. Então uma oração, ela é um processo de magia. Quando você ora pelo seu desafeto, né, como ele está aqui falando, você está, primeiro, para começar a orar pelo desafeto, você tem que ter perdoado ele, né, e você tem que ter despertado pelo menos um mínimo de respeito pelaquela pessoa, que é seu desafeto. Então você tem que ter entendido que a pessoa está crescendo, como você também, e tem a sua probabilidade e até direito de errar, como você também tem direito de errar. Então você começa a orar pelo desafeto. Como no mundo das energias, tudo é uma via de mão dupla, tudo que você joga, volta. Quando volta, só entra em você porque também encontra aquela essência em você, né? Como o Caveira falou lá. Se eu jogar raiva, ela vai bater e vai voltar. Ação e reação, como o Espiritismo ensina. Se ela entrar, é porque eu ainda tenho a raiva dentro de mim, eu ainda tenho essa essência negativa dentro de mim. Então aí ela conseguiu entrar. Se eu já não tiver mais, ela bate também e não volta. Então quando você move para o desafeto essa energia do perdão, do amor, você está fazendo com que vá e com que volte coisas boas, tanto para a pessoa, que se tiver receptiva vai entrar nela, quanto para você, né? E mais ainda, no processo de energia, a gente pode pensar até numa bomba, que as coisas quando se acumulam, elas se expandem, né? O Luiz entende de física quântica, você sabe quando o elétron tem um spin, que o spin pula de um para o outro. A mesma coisa acontece quando a energia vem e a gente troca, vamos dizer que seja um spin, pulando de um para o outro, você estiver receptivo, essa energia boa que veio para mim vai para você. Assim como a negativa, que a gente pode ser mandada para um e pegar no outro, pegar no animal, né? Então o processo de energia funciona assim. Quando você ora pelos que vos maltratam, vos perseguem, você só está criando coisas boas. Continuando o que o livro fala. Orar pelos desafetos, excelente recurso de alto amor, né? Alto amor por quê? A gente já ouviu aquela velha frase: quem atira a lama é o primeiro a se sujar e quem atira a flor é o primeiro a se perfumar. Porque você saiu de você. Então é um alto amor para você mesmo, é uma terapia para você, né? Você dirá que não consegue ou alegará que eles não merecem. Isso de você, pois depois da ofensa, da indiferença
e da humilhação que lhe impuseram. Pense um pouco, principalmente você que já tem os roteiros de paz do Evangelho. Você estará beneficiando não somente aqueles com os quais não tem afinidade. Quando se recolher no clima da oração sincera, em verdade, as mentalizações da prece aliviam, asseiam e fortalecem você mesmo, livrando-o do visco pegajoso dos pensamentos de vingança e desentendimento que brotam na mente, em razão dos maus sentimentos. A prece pelos inimigos é pílula de juventude e saúde, considerando que, ao asilar, ou seja, ao guardar a mágoa e o ódio no coração, você permite a formação de campos energéticos, ele fala psíquicos, para a dor e a morte espiritual. Fortifique-se na oração, suplique amparo para os desafetos e verás o quanto obterás, antes de tudo, em seu próprio bem. Tem uma parte no Sermão da Montanha que Jesus fala assim: não resistais ao mal. Não resistais ao mal, para muita gente não vou resistir ao mal, então eu vou ser conveniente com o mal. Como é que é isso? Quando Jesus falou resistir significa você criar uma força de tensão e às vezes uma força até contrária. Jesus fala para você querer deixar aquilo fluir. Não que você não tenha, não digo nem se defender, mas que se esquivar, mas deixar aquele mal passar, não reter ele dentro de você. Porque do momento que você retém o mal dentro de você, você cria coisas ruins, tanto primeiro para você quanto para outras pessoas. E o exercício do perdão e do amor, mesmo que ainda não seja sincero no nosso coração, essa orar e pedir perdão, você está movendo essa energia boa que vai com o tempo fazer todo o lado externo também se melhorar. Então é importante para a gente, mesmo que a gente não saiba o erro do passado, a gente sabe que cometeu erro. Mesmo que a gente não entenda o obsessor, a gente sabe que a gente cometeu erro. Então o primeiro processo de desobsessão é pedir perdão. Se perdoar o cara que está do lado de lá, seja encarnado ou desencarnado, e pedir perdão a ele também. Pedir perdão a Deus, se perdoar a pessoa. Aí você está movendo essa energia que vai melhorar tudo. Alguém quer falar uma coisa? A gente estava no não creais em todos os espíritos, no falsos cristos e falsos profetas no Evangelho segundo o Espiritismo. Não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Então a gente comenta aqui. Quando Jesus está falando de espírito, nesse caso, ele não está falando só do desencarnado que está do lado de lá, não. Ele está falando do encarnado também. Que todos nós somos espíritos. A diferença é que estamos encarnados ou desencarnados. Então, existem muitos falsos profetas. Falsos profetas não é nem aquele que não consegue cumprir com tudo que fala. Porque não conseguir cumprir é um defeito do próprio ser humano. Às vezes você conhece tudo de um livro, mas você não consegue botar tudo aquilo em prática ainda. Às vezes você está na função de ensinar, mas você não consegue ainda botar tudo aquilo em prática. E muitas vezes a pessoa vai te julgar: mas você fala, mas você fez errado. A pessoa é ser humano, ela vai errar uma hora ou outra. E aquele erro, e às vezes o que ela está falando, vai servir mais para ela do que para quem está ouvindo. Então, falso profeta nem sempre é esse cara que erra, que fala erra. Mas falso profeta é aquele que fala
e tenta te convencer com um intuito negativo, seja financeiro ou seja de ter controle de uma massa. Esse é o falso profeta, né? Às vezes o cara está falando, mas ele está falando com o intuito de te ludibriar. Ele está com o pensamento, não, vou meter a mão no bolso dele. Não, vou dominar essa galera aqui porque eu tenho um prazer em ter poder. Tem muita gente assim. Então, falso profeta é nesse sentido. E aqui Kardec, Kardec, porque o livro a maioria dos livros tem comentário de Kardec, aí que eu falo. Kardec é um ser humano igual a outro qualquer. Então eu acredito que tem alguns pontos que ele ainda interpretou de acordo com a época dele, né? Então esses pontos eu debato. Então aqui são comentários de Kardec, até a instrução dos espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios. O próprio Kardec fala, não queira que o espiritismo faça prodígios, coisas miraculosas, nem milagres, porquanto ele, ou seja, o espiritismo, formalmente declara que os não opera, ou seja, o espiritismo não faz milagres. O espiritismo, tudo que acontece tem o seu entendimento. Como a gente viu, o milagre é tudo aquilo que dizem que não tem entendimento, que é coisa de Deus. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Aqui ele fala o espiritismo, eu prefiro falar espiritismo e espiritualismo, porque não só Kardec trouxe coisas boas e verdadeiras, mas se a gente pegar outros livros que não são, que às vezes até não são aceitos, você vê vários ensinamentos que são verdadeiros, né? Como livros às vezes que se referem a Umbanda, Ramatiz e tal. Então, coisas orientais, por exemplo, Kardec não fala sobre meridiano, acupuntura, são coisas dos orientais, são coisas reais. Então ele abordou muita coisa, mas nem tudo. Ele abordou. É o que, Luiz? Ele não fala de Buda, ele fala do universo dele. Ele fala do universo dele, segundo o conhecimento dele. Aquele universo dele, ele fala legal, explica legal, conta legal. Mas os outros universos ele não tem conhecimento, até pelo tipo de comunicação que existia. Não era nenhum. Na época não tinha tanta comunicação quanto tinha hoje. A gente sabe mais porque a gente tem mais meio de comunicação. Então, o Espiritismo explica como leis da natureza, todos os milagres, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si só, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, ou seja, a pessoa, como diz Jesus, se conhece a árvore pelo fruto. A questão do cara curar ou mexer uma coisa, isso quer dizer nada. O que quer dizer é o que o cara é, se ele é bom, se ele faz o bem, sem interesse e tal. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando as causas de certos fenômenos
de sobre muitos mistérios levanta ele o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm o interesse de combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então aí você vai ver, né? O cara bota a mão em você para orar. Aí acontece às vezes o que acontece comigo. A mão do cara esquenta, você sente o seu corpo esquentar. Para quem não tem conhecimento, o cara, é um milagre. Aí esse cara, se tiver de maldade, ele vai aproveitar da ingenuidade da pessoa. Se o cara não tiver de maldade, ele vai ensinar a pessoa, não, seu corpo esquentou porque foi a energia que passou e tal, minha mão esquenta por causa do magnetismo, isso, aquilo. O cara vai ter essa iniciativa de explicar para a pessoa e de fazer com que ela não seja ingênua. Mas se o cara tiver de maldade, ele vai usar... Estou fazendo milagre. Não, é porque Deus entrou em mim e eu estou aqui te fazendo milagre. É o que a gente vê acontecer muito. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa dos falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. As dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sobre a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Aí vamos usar o mesmo exemplo do cara que botou a mão e ludibriou a pessoa que não entende o processo de energia. Esse cara morreu. Chegou do lado de lá e ele percebeu que continua vivo. E agora ele usa essa teoria, essas coisas dele, querendo dizer que do lado de lá que ele é um sábio também, para influenciar pessoas que também têm a mente fraca. Então aí ele pode chegar no médium e fazer coisas absurdas, né? Não, às vezes o médium vai achar que, não, para eu te curar, você tem que dar 3 pulinhos, não sei o que. O espírito está jogando isso e o cara acreditou. Né? Não tem estudo. Então aí o espírito acaba ludibriando. Né? Às vezes você vai se consultar com algum espírito. O cara, não, eu te ajudo, mas para te ajudar eu tenho que derrubar fulano. Aí você acha que aquilo é normal. Né? E porque você também não quer estudar para saber se tem verdade ou não. Então você não se deixa levar por esses falsos profetas desencarnados. Né? Coisas absurdas ideias. Antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acreditai em todo o Espírito, mas experimentai se são de Deus. Como é que eu vou experimentar se o Espírito é de Deus? Para experimentar se o Espírito é de Deus, eu tenho que estudar primeiramente e poder tirar a essência daquilo que ele está falando. Se eu sou uma pessoa leiga, ele vai abusar de mim igual o encarnado abusa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quer dizer, você não pode ser leiga. Eu tento passar isso para a maioria das pessoas que eu converso. Busca, estuda, lê, né? Não só escuta, que é muito fácil você ir para uma igreja, para um centro, que seja, ou para qualquer outra religião, e sentar lá e só ficar amém, amém, sem buscar. Quando você busca, você mexe com o mundo todo. Que você, às vezes o cara fala lá e você vai falar assim: pô, meu irmão, olha só, você falou isso, mas eu tô lendo aquilo naquele livro tal, mas tem aquilo. O cara já, opa, esse aí vai ser difícil eu
ludibriar. Mas para quem fala só amém, é fácil, a pessoa não tem conhecimento. Tudo que ele trouxer é o que eu falei daquela vez, né? Na psicologia existe uma coisa que se chama ponto de conforto. Então você está com uma situação difícil, passando por uma situação difícil. Aí você vai lá no culto da região ou no centro, aí o cara abre um negócio de 20, 50 pessoas, ele vai tocar de repente na tua situação, naquilo que você quer escutar. Quando você escuta aquilo que você quer escutar, você, falou o que eu queria. Pronto, você nem contesta, tá tudo certo. Aí o cara te manipula do jeito que quer. Então a gente tem que estar sempre com o pezinho atrás, né? De todo mundo, até de mim. Alguém quer falar uma coisa? Aqui. O espiritismo, ou o espiritualismo, não nos faculta os meios de experimentá-lo, apontando os caracteres pelos quais se conhecem os bons espíritos, caracteres morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguir dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se esta palavra de Jesus. Pelo fruto é que reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos, né? Então, quer dizer, a gente vai julgar um espírito pela obra dele. O cara fez um negócio para você te cobrando, o cara pode ter até poder, eu respeito ele dentro do poder dele, mas ele me cobrou. Um amigo não faz cobrando, uma pessoa que quer fazer o bem não cobra. Então ele ainda precisa, né? O cara usa linguajar, bebe cachaça, ou faz qualquer coisa. Calma aí, para que o cara precisa disso? Né? O cara se pega muito a dinheiro. Para quê? A gente tem que pensar. Então, por hoje, é só esse pouquinho, senão fica muito... Muita informação para acabar. Alguém quer falar uma coisa? A gente tem que raciocinar muito, ainda mais no mundo de hoje, em que as pessoas estão muito carentes. As pessoas precisam, muitas vezes, de um guia, né? Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, se sentem como ovelhas, sem rumo. Então elas mesmas precisam se apoiar em alguma coisa, é uma muleta psicológica. Mas a gente que já tem o conhecimento e que tem essa função, vamos dizer assim, essa função dada por Deus, de auxiliar essas pessoas, não podemos, acredito, deixar. Eu acho que o palestrante espírita, o pastor evangélico, o padre, ele não pode deixar que a pessoa trate ele como guru. Ele tem que falar isso. Eu estou aqui ensinando, mas eu posso errar uma hora ou outra também. Eu não sou guru, não se apega em mim. Porque as pessoas se apegam, é normal. As pessoas vão... mas você... O Daniel pulou. Vamos atrás do Daniel. Um faz isso, outro vai lá atrás de outro fulano, outro... Né? É o que eu falei, às vezes você vê na igreja o cara botando, em vez da imagem de Jesus, o cara bota a foto dele gigante. Você vê isso direto. O pastor é o homem de Deus. O pastor, o cara bota foto gigante, o cara não bota Jesus. Então quer dizer, ele está chamando atenção para ele. É errado. Aí a gente vê como é que é o falso profeta. O verdadeiro, ele vai tentar se apagar, né? Eu tenho que morrer, entre aspas, para que o Cristo cresça. Que se eu não morrer, entre aspas, no sentido de fama, se eu não morrer, se eu não me rebaixar, o ideal do Cristo não vai crescer no coração das pessoas. O que vai crescer no coração delas é apego, né? Apego à idolatria. A pessoa vai me idolatrar, vai idolatrar outra. Então,
Eu acho isso totalmente importante em todas as pessoas que têm a função de repassar os ensinamentos do Cristo. Alguém quer falar uma coisa?